Mais um erro grotesco, favorecendo o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. E eu começo a me questionar se esses erros são meras coincidências. Salve, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Cara, eu tava assistindo ontem, foi o único jogo que eu assisti. Foi o jogo do São Paulo e Palmeiras. Na verdade, eu tava gravando o react da torcida do Vasco e assistindo ao mesmo tempo o jogo do Palmeiras. O do Vasco eu não consegui assistir porque eu tava na igreja. E eu fiquei olhando o. Eu passou uma moto aqui, eu me desconcentrei. Tem uma raiva de. Meu Deus do céu. E mais uma vez, o Palmeiras elimina o São Paulo com um erro grotesco de arbitragem. Daí não tem como dizer que aquilo ali não foi pênalti. Não tem justificativa nenhuma pra dizer que aquilo ali não foi pênalti. E aí depois a árbitra percebeu quão grotesco foi o pênalti não dado, que ela tentou compensar e deu um pênalti ridículo pro São Paulo. Aí a torcida do Palmeiras fala, mas ela compensou. Cara, não existe, não tem como ter compensado. O pênalti que era pra ter dado pro São Paulo, o jogo tava 1-0. Quando ela deu, o outro pênalti já tava 2-0, ou seja, voltou a estaca 0 pro São Paulo. Voltou a 1-0 quando ele poderia ter empatado o jogo seria outro. Fora que o quanto isso mexe no psicológico dos jogadores também é absurdo. É só vocês lembrarem do jogo que o São Paulo tava ganhando 2-0 e teve aquele erro grotesco. É impressionante, é muita coincidência também contra o São Paulo. Sempre tem erro grotesco favorecendo o Palmeiras. E eu acho que isso é preocupante porque tá pra começar aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e tem 2 anos que esses caras não ganham nada. Não ganham nenhum título de relevância. E eu começo a ficar preocupado porque a Leila também é meio amiguinha da CBF, né? Todas as decisões que a CBF toma, ela apoia, ela assina embaixo. E se ano passado já teve aquele tanto de erro favorecendo o Palmeiras, imagina esse ano com os caras precisando ganhar um título importante. Eles fizeram aquele estardalhaço na final da Libertadores. Eu até fiz um vídeo curto lá na minha outra rede social. Se você não me acompanha, vê lá. Segue lá, é o mesmo arroba, MengoFlow81. E eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, a cara de pau da torcida do Palmeiras é impressionante. Sem querer ofender ninguém, claro, nem partir pro pessoal, estou falando de futebol. E como a torcida do Palmeiras é cara de pau nesse sentido de os caras serem ajudados. Isso eu falo com propriedade porque meu cunhado é palmeirense e eu tiro onda com ele direto nisso, porque eles são ajudados todos os jogos. E quando um joguinho sequer que eles forem prejudicados, teoricamente prejudicados, eles choram pra caramba, velho. O Abel Ferreira dizendo que não teve nenhum jogo depois do pênalti do Palmeiras, naquele jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras foi ajudado, quando claramente eles foram beneficiados pela não expulsão do Gomes no jogo contra o Cruzeiro, o jogo que o Cruzeiro merecia ter ganhado. E eu fico olhando assim, velho, é muito bizarro a cara de pau desses caras. Eles realmente se colocam no papel de vítima, quando claramente eles são ajudados, jogo sim e jogo também. E eu realmente tô preocupado, isso aqui não é pra chamar atenção não. Eu realmente estou preocupado para quando começar esse Campeonato Brasileiro de verdade, os jogos sequenciais, como vai ser as arbitragens para o jogo do Palmeiras. Porque beleza que o Flamengo ainda tem, o Flamengo tem que se preocupar com ele primeiro, porque o Flamengo precisa melhorar. Mas tá complicado imaginar, velho. Tá complicado imaginar como vai ser esse Campeonato Brasileiro. Não pode falar nada também, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala. E se a gente fala alguma coisa também é teoria da conspiração. Mas é cada vez mais difícil a gente aceitar que isso são meros erros. Porque quando é erro para todos os times, beleza. Mas quando é favorecendo um só, tem erro que favorece o Flamengo? Tem erro que favorece o São Paulo, o Grêmio, o Internacional, o Cruzeiro, enfim. Tem erros que favorecem os times, tem. Mas quando os erros acontecem sempre para o mesmo time, a galera fala muito do Flamengo, mas se você pegar, quais foram os jogos do Flamengo que foram mudados no ano passado por conta da arbitragem? Se você torce para o Palmeiras ou para outro time, está assistindo esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo. Quais foram os jogos e quais foram os erros grotescos de arbitragem que mudaram o resultado do jogo no Flamengo? Teve gente que já me falou daquele jogo contra o Cruzeiro, aquele lateral. Pelo amor de Deus, um lateral mudar jogo. E fora que aquele lateral ali, pra mim, ainda foi lateral pro Flamengo mesmo. Porque pegou no pé do jogador do Corinthians, que eu não lembro qual foi o jogador agora. Não sei se foi o Mateuzinho. Enfim, um erro ou outro acontece. Agora, vários erros para o mesmo time,
mudando o resultado de jogo. Cara, o Palmeiras ano passado teve 15 pontos ou foi 18 mudados completamente o resultado do jogo, favorecendo o Palmeiras. Isso não é normal. Isso não é normal. Se todos os times tivessem 15 pontos favorecendo eles com erro de arbitragem, beleza, aí é porque a arbitragem realmente é um lixo. Agora, só pro Palmeiras isso acontecendo, aí fica complicado. Mas, mudando de assunto, falando agora da semifinal Vasco e Fluminense. Como eu falei, não assisti o jogo, mas me falaram que o Vasco foi superior. Eu vi também alguns comentários dizendo que o Vasco não merecia ter perdido, ter sido eliminado, merecia ter ganhado o jogo. Teve pênalti perdido pros dois lados, se eu não me engano. E eu não tô tão confiante para essa final, porque o Flamengo, apesar da mudança de postura dos jogadores na final da Recopa, eu não sei se isso vai acontecer na final do Campeonato Carioca também. E é um campeonato que, como eu já falei, não tem relevância. No final do ano ninguém vai estar satisfeito só com o Campeonato Carioca. Mas essa final tem uma importância pelo contexto. É uma final. Sim, eu tô falando que o Flamengo já tá na final porque o primeiro jogo foi 3-0. E pelo amor de Deus, se o Flamengo tomar 3 ou 4-0 no jogo de hoje, aí pode mandar o Felipe. Aí nem eu defendo mais o Felipe Luiz, aí pode mandar ele embora. Mas enfim, é uma final que se torna importante por causa do contexto, como eu falei. É uma final contra o nosso único rival do Rio de Janeiro que realmente bate de frente com o Flamengo. Não adianta me falar que Botafogo e Vasco bate de frente porque a gente sabe que não bate. Se você pegar o retrospecto, o Flamengo ganha muito mais jogos para esses times do que perde. Perder um jogo ou outro não é bater de frente. Então o único adversário que realmente bate de frente com o Flamengo é o Fluminense. E a gente pode ser tricampeão seguido em cima do Fluminense também. Nos últimos 2 anos a gente foi campeão em cima do Fluminense. E esse ano pode ser o tri. Então tem uma relevância. Tem uma relevância, nem que seja de zoação para a torcida do Flamengo. Então é um jogo que se torna importante. É uma final importante pro Flamengo, sim. A gente não quer perder. Flamenguista não quer perder jogo nenhum. Pode ser disputa de jogo da velha. A gente não quer perder. Mas espero que o Flamengo mude a postura, né? Que o Felipe Luiz deixe algumas de suas convicções. Porque, como eu falei, já falei em outro vídeo, você ter convicções, ok. Mas suas convicções estarem claramente erradas e você não dar o braço a torcer, isso aí pra mim não tem como. Você tem que saber reconhecer seus erros. E é isso. E aí, nação, esses foram os 2 assuntos que eu queria trazer pra vocês. Se você assistiu até aqui, dá aquela força, dá aquele like aí pra me ajudar. Comenta aí, isso ajuda a engajar bastante o vídeo. Comenta a respeito do jogo do Palmeiras, comenta a respeito da final contra o Fluminense. O que é que você acha dessa final? Se inscreve no meu canal também. Tô tentando, na meta aí, bater 10 mil até junho. Botei uma meta alta, né? Mas eu acredito que a gente tem que sonhar grande, né? Se for pra sonhar pequeno, é melhor nem sonhar. Então, para o meu canal, que é um canal pequeno, chegar a 10 mil até junho é uma meta grande. Então eu botei essa meta aí. Se você puder se inscrever pra me dar essa força, agradeço demais. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Flamengo!